Na 8, alternativa correta que apresenta embasamento ecológico. Vamos lá. Até 2050, mais de 2 bilhões de pessoas terão de ser alimentadas. Os campos férteis da África guardam um segredo para alimentar o mundo. O preço cultural e ecológico será considerado? Por que isso pode ter um embasamento ecológico? A implantação de monoculturas pelos países investidores diminui o uso de pesticidas e favorece a diversidade local, óbvio. O arrendamento de terras africanas está prejudicando a renda dos moradores, e daí vai ter maior controle de doenças humanas. A inclusão de novas espécies transgênicos poderá eliminar o surgimento de variedades nativas, mas também acabar com a fome. O Brasil tem maior interesse em manter acordos com a África, pois os nichos ecológicos são semelhantes. Floresta tropical com savana, quase igual. A Revolução Verde, marcada por novas técnicas agrícolas, bem como o uso de sementes melhoradas, está ocorrendo pelo fenômeno de migração. A única que faz sentido é a letra C. Na 9. O ecossistema degradado... Uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas podem cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional de sucessão ecológica e manter a escala. Por que isso concilia, né, as duas coisas? Substitui gradativamente as espécies? Ninguém está falando isso. Intensifica a fertilização do solo? Também ninguém está falando isso. Promove maior diversidade, porque aumenta a matéria orgânica. Favorece a dispersão de sementes? Ninguém está falando isso. Nem espécies pioneiras. Tem vezes que eu percebo que eu falo que às vezes nem eu entendo. A poluição das águas constitui um dos mais sérios problemas da atualidade. Através de esgotos domésticos. Vamos lá. Biodegradação, fenômeno biológico resultante do lançamento de uma quantidade excessiva de matéria orgânica. Biodegradação seria uma coisa boa. Sabões e detergentes criam uma película sobre a água, aumentando a tensão. Bom, isso aqui quebra, né, a partícula da água, as ligações da água. Detergentes de cadeia carbônica não são decompostos pelas bactérias e acumulam-se nos rios. E daí você provoca a morte, né, dos animais aeróbios. Os sabões têm uma cadeia polar capaz de interagir com óleo de lubrificação. E aí vai causar a morte das aves aquáticas. Esgotos, detergentes, causam acúmulo de nutrientes, que favorece isso aí, a eutrofização. Aqui na 11. Veja só, o dióxido de carbono, ó, normal, natural. Então, isso se deve-se principalmente à queima de combustíveis fósseis. Por mais que tenha gases poluentes, metano, não gás carbônico. Nas flatulências de bovinos e ovinos, não é o principal aí ocasionador desse efeito, pelos estudos demonstrados. Erupção vulcânica não, nem fertilizante, nem respiração ou fotossíntese da floresta. Na 12, o desenvolvimento da sociedade está diretamente relacionado ao uso e ocupação da terra, porém algumas têm efeito pouco prejudicial. A que menos tem prejuízo para o meio ambiente é a maremotriz, ainda que pouca gente usa, porque é uma alternativa cara. Geralmente é uma alternativa cara essas coisas melhores para o meio ambiente. Em relação às áreas ambientais úmidas, a degradação dos banhados diminui sua capacidade de depuração dos corpos hídricos e o acesso à água potável. Depurar é purificar, né? O manejo adequado dos resíduos e das águas pluviais pode contribuir para amenizar os efeitos das bacias. As matas ciliares facilitam a evaporação. Na verdade, ela facilita ali a manutenção do solo, do substrato, né? E protege a margem do rio. Por conta disso. A imagem a seguir satiriza uma realidade da poluição dos rios brasileiros. Ela fala, que isso, acupuntura? Não, lixo hospitalar. Então, como que eu resolveria isso? Destinar o lixo corretamente. O fenômeno representado na figura, olha a temperatura ser maior na cidade por causa das ilhas de calor. Óbvio, como dizia o filme O Poço. Os corredores de habitat, aquele que, né, permite que o animal se locomove de um fragmento para o outro. Facilitam o fluxo de genes, deslocamento da biota, não favorecem a deriva genética. Deriva genética é quando você tem uma fragmentação, na realidade. Aí sim, quando você tem um corredor, você diminui esse sintoma, esse efeito da fragmentação. Porém, podem facilitar o movimento de predadores,
competidores e patógenos também. Podem favorecer migrações, promovendo uma maior riqueza de espécies, maior número de espécies, né? Em corredores que seguem cursos d'água podem contribuir para a manutenção da qualidade de água. O novo Código Florestal justifique do ponto de vista biológico a importância da preservação do limite de reserva legal. Porque quando você tem uma reserva legal, você tem um maior número de preservação de hectares aí, a princípio, pelo menos. Em relação à preservação de áreas ribeirinhas, um ponto polêmico foi a alteração da medida da área a ser preservada. O texto aprovado delimitou a área considerando o leito regular dos rios. Por que esse ponto foi polêmico? Porque você pode mudar o curso do rio. Uma das consequências do desmatamento e da ocupação desordenada do espaço é o aparecimento de doenças reemergentes. Explica a relação que existe entre o desmatamento. Além de você eliminar os predadores, com a urbanização você tem essas pragas mais alastradas. Rato, pombo, meu Deus, é o que mais tem. E você elimina os predadores dos mesmos. Então tem um desequilíbrio do caramba aí. A lei brasileira reza que na Mata Atlântica propriedades têm 20% de floresta nativa intacta. Porém, o novo estudo seria 30%. As principais atividades econômicas do Pantanal estão ligadas à criação de gado bovino, está o desequilíbrio ecológico, tudo certo. A Mata Atlântica ocupou quase toda a região litorânea, foi perdendo terreno, hoje ocupa 10%, quase, bem menos até já tá. A caatinga é encontrada em áreas do Nordeste, As atividades econômicas desenvolvidas na região do Pampa são a agricultura e a pecuária, marcadas pela expansão dos campos de cultivo e pastagens. Porém, como a vegetação predominante é de gramíneas, plantas, arbustos e árvores de pequeno porte, essas atividades pouco contribuem para a degradação. Lógico, tá tudo bem. Degrada porque já tem vegetação baixa mesmo.